sou a Fabi, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre TBR de novembro. Mas antes do vídeo, você já é inscrito no canal? Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Me segue nas redes sociais, os links sempre ficam embaixo do descrição do Instagram. Me segue, eu tô todo dia nos stories, tem conteúdos diferentes lá às vezes também. E no Scooby eu sempre atualizo as leituras, as páginas que eu tô de cada livro, então você fica sempre por dentro do que eu tô lendo. Se desejar qualquer um desses livros ou qualquer coisa da Amazon, utilize o link do canal, que assim você me ajuda, sem pagar nada mais por isso. Agora vamos para o TBR de novembro. A verdade é que eu sempre falo que vou fazer TBR pequena. Todo mês, quando eu vejo que o mês não tá andando bem, eu falo, mês que vem eu tenho que fazer uma TBR pequena. Mas eu consigo? Não. Não consigo, gente. É mais forte do que eu. Eu não consigo selecionar poucos livros. Eu acabo selecionando sempre vários por conta das minhas metas, livros de grupos e tudo mais. Esse mês eu só tenho o livro DLC de romance, mas ele ainda não foi escolhido no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então ainda tem mais esse livro, mas ainda não sei qual é. São geralmente livros curtos, então não sei qual vai ser. Mas aí durante os vlogs eu conto pra vocês qual foi selecionado, qual que nós vamos ler em novembro. Que é o último mês do ano das leituras do clube, porque dezembro a gente não faz leitura nenhuma por conta das festas de final de ano, então em dezembro sempre a gente fica sem leituras no clube. Então, se você gosta de ler romances, entra aí no clube pra ler com a gente livros de romances variados. A gente lê todos os tipos variados que tem de romances. Então, você pode ler com a gente. Próximo livro, se você quiser, é só entrar no clube e acompanhar lá para as votações de a gente escolher o livro de novembro. Para tipiar, né, gente? Eu vou aqui falar para vocês que eu pretendo ler. São livros de, geralmente, a maior parte dos livros são metas do ano, né? Metas de projeto, né? Aquelas metas atualizadas que eu fiz um vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aí embaixo se você quiser saber os livros que eu pretendo ler, que eu pretendia ler até o final do ano. Alguns já foram lidos daquela meta. Então tem alguns aí encaminhados já. Mas esse mês eu decidi botar alguns que faltam, até porque já é novembro. Então só tem novembro e dezembro para acabar o ano, então já dei assim uma adiantada nos livros que são prioridades. Pretendo finalizar finalmente A Casa dos Espíritos, eu tô na página 150 e ele só tem 445, ou seja, falta menos de 300 páginas para finalizar A Casa dos Espíritos. Ele tá bem marcadinho, é um livro que eu tava amando, mas a escrita da Isabel Allende é uma escrita mais assim, demorada, assim, mais densa, então eu ia demorar muito para ler, acabei deixando para depois. Mas assim, eu tava amando a escrita dela, apesar de ser densa, eu tava gostando muito da história dos personagens, essa construção eu achei muito boa. Tava amando realmente, então eu pretendo finalizar ainda esse ano. Botei pra novembro pra tentar finalizar esse livro. Falta menos de 300 páginas, eu acredito que seja possível. Outro livro que eu pretendo ler esse mês ainda também é A Casa das Orquídeas, que estava naquela meta atualizada. É um livro da Lucinda. Eu ainda não li nenhum livro da Lucinda esse ano, então eu tô assim, por que ainda não li o livro da Lucinda, sabe? Eu quero muito ler A Casa das Orquídeas porque é um dos livros mais famosos dela e eu não li esse, então por que não li, sabe? Então, eu tenho minha coleção da Lucinda, esse livro eu tenho desde o ano passado e eu não li ainda. Ele tem 506 páginas, então assim, não é um livro muito curtinho não. Ele, assim, aparentemente não parece tão grande, mas ele tem 500 páginas. Sim, então, assim, tô animada pra fazer essa leitura. Tem tudo pra eu amar, porque eu gosto muito da escrita da Lucinda, como ela constrói a história, como ela mistura os tempos, sabe? Tempo do passado e do presente da história. Então, assim, eu gosto muito do jeito da Lucinda escrever. Então, tem tudo pra eu gostar muito desse livro. Pra muita gente, esse é o favorito da Lucinda. Então eu tô bem animada pra fazer essa leitura. Outro que eu pretendo ler em novembro é Brisinger, que é o terceiro livro do ciclo da herança, né? O terceiro livro de Eragon. Ele tem 706 páginas, aí já é um calhamaço, né? E aquela diagramação de centavos da Roku, né? Aquela diagramação de centavos da Roku, né? Vamos dizer. E assim, eu gosto muito de Eragon. Atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo, eu ainda estou finalizando Eldest, mas eu pretendo muito terminar. Eu pretendo muito ler em novembro Brisinger, porque aí em dezembro eu leio Herança e finalizo a série de Eragon. E eu amo muito essa história, os personagens, então tô bem empolgada assim pra chegar ao fim dessa história. E é isso. Tô muito animada pra fazer essa leitura. 700 páginas, mas a história de Eragon ela prende bastante. Ela não é tão fluida, mas ela é envolvente, então te
pega, sabe? Prende, assim, no que vai acontecer com os personagens. Tô bem animada pra fazer essa leitura e finalizar, finalmente, essa série em dezembro. Então, preciso ler em novembro, Brisinger. Um livro também de metas que eu coloquei, né, pra fazer a leitura é Emma, da Jane Austen. Eu tô lendo um livro da Jane Austen por ano e esse ano ainda não li, então a minha meta era ler Emma e eu coloquei ele realmente nas metas. Adquiri essa edição também bonitinha da Martin Claret, né, corte azul. A diagramação é maravilhosa, com as letras assim bem grandes, assim, espaçamento bem bom. Também tem 500 páginas, gente. Também tem 500 e poucas páginas, assim, umas 530 por aí. Então, assim, espero que não seja tão arrastado, porque eu não acho os livros da Jane Austen arrastados, sabe, assim, difíceis de ler, de demorar muito. Então, assim, tô com esperança, pretendo ler, e eu tenho, assim, esperança de gostar desse, né? Pra finalmente gostar do livro da Jane Austen, gostar muito, porque eu nunca dei nota muito baixa para os livros dela, porque eu entendo todo o contexto histórico, toda a importância dos livros dela para a história, sabe? Então não tem como você dar nota baixa, até porque a escrita dela não é ruim. Mas eu acabo não gostando do enredo, dos personagens, entendeu? Então, é isso. Espero que desse eu goste. Tem gente, na verdade, que não gosta muito de Emma, porque fala que Emma é insuportável. Mas assim, Morro dos Ventos Vivantes, os personagens são todos insuportáveis. Eu amei a história, então tô com expectativa de gostar desse livro. E finalmente gostar de um livro, assim, gostar muito de um livro da Jane Austen. Vamos ver o que vai rolar. Pretendo ler agora em novembro. Outro livro que eu pretendo ler, eu vou deixar a capa aí pra vocês, são 2 e-books, que é um projeto que eu fiz com a Ana e com a Renata. A gente vai ler os livros, um livro favorito de cada uma, né? Então, assim, lemos um dos livros favoritos. Então, um dos livros favoritos da Renata é O Fim da Infância, vou deixar a capa aqui, aí eu pretendo ler esse mês. E o da Ana é O Que o Vento Sussurra, né, que saiu recentemente aqui no Brasil, mas ela leu em inglês e eu peguei até o e-book em inglês, né, pra ler há um tempo atrás, acabou que eu não li. E aí acabou que ele saiu aqui no Brasil, né, O Que o Vento Sussurra, vou deixar a capa aqui. É uma ficção histórica com viagem no tempo. Então, assim, são poucas as chances de eu não gostar, porque gosto de viagem no tempo e gosto de ficção histórica, então assim, as chances são bem pequenas. Ela fala muito bem dessa autora, ela gosta muito dessa autora, né, que é a Amy Harmon. Então, assim, tô animada para fazer essa leitura. São livros curtinhos, não são livros muito grandes, então acredito que sejam rápidos de ler e vou ler no Kindle, que aí eu acabo lendo também bem mais rápido. Aí já dá uma adiantada na TBR. E agora um livro que é aquele surto do momento, porque sim, gente, eu tenho que ter o momento do surto. Um livro tem que ser surto. Um livro tem que ser surto em toda TBR, que é A Dança da Morte, gente. Não sei se consigo ler esse mês, tipo assim, ler do começo ao fim. Talvez não. A chance de talvez não é muito grande, né? E assim, já tá até dividido as metas. Só que assim, eu pretendo pelo menos começar esse mês. Se eu não conseguir terminar esse mês, eu quero ler em novembro e dezembro A Dança da Morte, né? Vamos ver se vai rolar. Mas assim, tenho vontade de começar esse mês, assim, A Dança da Morte. É um dos livros do King que eu tenho mais vontade de ler, por isso que eu já botei, porque eu tô terminando Iluminado. Nesse momento estou lendo Iluminado. E o próximo na lista, na ordem de publicação, é A Dança da Morte. E é um dos livros que eu mais tenho vontade de ler do King, né? Que é uma... É como se fosse distópico, pós-apocalíptico, sabe? Uma vibe assim, tem um pouco de meio fantástica, sei lá. É uma misturada lá do King, mas que dá muito certo, que muita gente ama esse livro, né? Então, assim, é o maior livro do King que ele escreveu até hoje, que eu saiba, né? Tem 1247 páginas. Vamos ver, gente. Não sei se consigo ler esse mês, mas quero pelo menos começar esse mês. A Dança da Morte. E um que eu vou deixar como extra, porque assim, depende da vibe, gente. Depende do meu estado de espírito. Porque o segundo livro foi aquele caos pra terminar. E é o terceiro livro de Mistborn, né? Que é O Herói das Eras. Assim, é o terceiro e último livro da primeira trilogia. E aí tem as respostas finais, né? Quem é o Herói das Eras? Vamos saber. Então, tipo assim, não tô muito animada, né? Porque eu não gostei muito do segundo livro, pro caminho que tava indo. Assim, eu vou deixar ele como extra, porque caso eu tenha um estado de espírito favorável para esse livro, eu vou ler, porque eu quero ler a segunda trilogia. Eu tenho muita vontade de ler a segunda trilogia. É isso, gente. A TBR foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Me segue nas redes sociais e me conta aí embaixo o que você pretende ler em novembro. Qual é a sua meta de novembro?
Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.